Graça e paz, muito boa tarde. Eu gosto de falar a hora, eu vou falar para vocês. Agora são exatamente 3h10, 15 horas e 10 minutos. Então, abençoados, esses dias eu estava lendo esse livro, olha. Esse aqui é a 4ª edição do apóstolo Marcos Gomes, tem o 5º, eu ainda não li. Mas isso aqui é uma preciosidade. Aqui tem muito ensino. E quando eu estava lendo, já ia me deitar, estava lendo ele, e eu estava assim, sentindo uma alegria, um gozo, sabe, muito grande, lendo ele. Então, eu terminei a minha leitura, eu fechei o meu livro, e eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor, que alegria, que gozo, Senhor, de saber das suas revelações. Aquilo ali me trouxe, eu não sei explicar, porque o povo em graça, abençoados, a circuncisão nossa, ela foi no espírito. Ela não dá para explicar. Amém, que você goste da graça, que você esteja entendendo a graça, mas é preciso ser circuncidado no espírito. E esse mover a gente não consegue explicar. Então eu orei ao Senhor. Eu queria tanto, Senhor, ministrar isso que eu estou sentindo, ministrar o que está escrito aqui. Eu comecei a falar com o Senhor. Abençoados, eu fechei o livro. Quando eu fechei o livro, então eu estava, Senhor, como eu faço? Então eu estava conversando com o Espírito Santo. Como eu faço? Será que eu consigo narrar o livro? Será que eu consigo ministrar pelo livro? Será que eu posso ministrar pelo livro? Falar com Deus é assim, abençoado. O mover de Deus é esse. Se você não tiver isso contigo, nada vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então eu comecei a falar com o Senhor. Eu fechei o livro. Quando eu fechei o livro, abençoados, o Espírito Santo respondeu a minha oração na hora. Maria, o Cid Moreira, todo mundo conhece esse jornalista? O Cid Moreira, ele narrou a Bíblia. Ele tem um canal que ele narrou a Bíblia. Por que não? Abençoados, na hora o Espírito Santo me respondeu. Quando eu abri, aí fui me deitar tal, e coloquei meu livrinho lá do meu lado, e eu fui abrir lá o WhatsApp. Nós temos um grupo onde nós fazemos evangelismo. Quando eu abri o WhatsApp, na mesma hora chegou um WhatsApp de um irmão do grupo, e era uma mensagem. E o título da mensagem era: Deus ouviu a sua oração. Aquilo ali, eu não precisei de mais nada. Aquilo ali o Senhor já me deu a resposta. Então, abençoados, eu vou ministrar hoje uma leitura, uma palavra do Senhor dada pelo Espírito Santo. Em cima da palavra dele, eu vou ministrar sobre esse livro. Aqui não foi o Marcos Gomes que me mandou. Não foi o apóstolo Marcos Gomes que pediu para mim ministrar sobre esse livro. Aqui foi o Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga um amém. Se você não crê, nós continuamos irmãos em Cristo, mas eu preciso ministrar o que eu quero levar, essa alegria que eu sinto de falar da graça de Deus feita para você em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, eu acho que uma página, né? É uma página só. Então é isso.
Segundo Coríntios 12, abençoado Paulo, o nosso apóstolo, o meu apóstolo, o seu apóstolo, o apóstolo de Marcos Gomes, ministro de Cristo, ele recebeu a graça de Deus. Em 2 Coríntios 12, ele disse: eu trarei as revelações para vocês. Amém? Então é isso que nós fazemos. O povo em graça, ele faz isso. Trouxe a graça de Deus feito em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Tá bom? Paulo não está mais aqui. Tinha que ter alguém para ministrar no lugar de Paulo. Tá certo? Então nós temos um apóstolo. No MGA nós temos um apóstolo que é usado por Deus para edificar a igreja, que sou eu e é você. Tá bom? Ele imita o apóstolo Paulo, né? Sedes meus imitadores, como eu imitei a Cristo. Disse o nosso apóstolo Paulo. Paulo imitou a Cristo. Logo tem imitadores de Paulo na terra. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então eu vou ler, abençoados. Vamos lá. Está aqui. Não somos como Moisés. Aqui tem três etapas aqui. Se é que assim eu posso dizer. Olha, a soberania de Deus, eu já li também, mas outra vez eu vou falar sobre isso. Não somos como Moisés. A salvação eterna do cristão. Então, eu vou ler isso daqui, olha, não somos como Moisés, amém? Vamos lá, então Paulo disse, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desfalecia. 2 Coríntios 3, versículo 13. Vocês podem depois estar acompanhando na Bíblia, tá bom? A frase não somos como Moisés quer dizer não fazemos o que ele fazia. Não vivemos como ele vivia. Não vivemos de obras da lei como ele vivia. Não subimos num monte como ele subia. Porque hoje o Espírito Santo ele habita em nós. Abençoados, às vezes eu estou andando com o carro, o Espírito Santo fala comigo. Estou lavando louça, o Espírito Santo fala comigo. Eu estou trabalhando, o Espírito Santo fala comigo. Então eu não preciso de ir até um monte, tá certo? Guarda esse seu tempo aí para ler outras coisas, para ficar mais tempo com as crianças, para ficar mais tempo com o esposo. Guarda esse seu tempo, né? Para fazer outra coisa. Ah, porque eu me sinto bem, porque lá a gente tem um encontro com o Senhor, amém. Eu até acredito, tá bom? Mas não há necessidade de fazer este sacrifício mais. Tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Então vamos continuar a leitura. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, os bens futuros, abençoado, seria a vinda do Cristo, tá certo? Hoje o Cristo, ele vive. Amém? Jesus de Nazaré morreu aos 36 anos, subiu aos céus, voltou por um tempo na terra, foi novamente, tá certo? Hoje ele vive e é o Consolador que habita dentro de nós. E virá novamente para nos buscar. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Isso daí é maravilhoso. Virá nos ares. Tá bom? Então vamos prosseguir. A lei, tendo a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios, voltamos a falar nos sacrifícios, aperfeiçoar os que prestam o culto. Hebreus 10, versículo 1. Não somos como Moisés, quer dizer que não estamos debaixo daquela aliança que ele estava, estamos no novo pacto. Amém? O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, vírgula. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Ai, abençoados. Abra um parênteses, qual é a esperança? A graça, fecha parênteses, pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7, versículo 8 e 19. A lei foi abrogada. Quer dizer que foi abolida.
acabou. Amém? Acabou com a vinda do Cristo, com a morte do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Com o novo pacto, acabou aquela lei de Moisés. Então, sacrifícios, eu não quero, disse o nosso Senhor, tá bom? A lei não pode aperfeiçoar o cristão. O verdadeiro cristão não vive de lei, pois as obras da lei deixam o cristão debaixo de maldição. Fica atento. Isso aqui também o Paulo falou aos Gálatas. Pois as obras da lei deixam o cristão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. E o faz anular a graça de Deus. Gálatas 2, versículo 21. Abençoados, não anule a graça de Deus. Amém? Se o Consolador ele habita em você, não precisa você ir para tão longe. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Não anule a graça de Deus. Penso eu que você desagrada. Romanos 8, 28, se eu não me engano. Eu penso que você desagrada a Deus dessa forma, tá bom? Ele já te presenteou com tantas coisas. Penso eu que a morte dele ele não foi em vão, tá bom? E isso não pode acontecer. Quem vive das obras da lei está em apostasia. É sério isso. É sério. Não podemos estar em Cristo vivendo de costumes da lei. Não podemos estar em Cristo vivendo de judaísmo. Aliás, a maioria do povo de Deus vivem da lei e de judaísmo, imputado pelo sistema político religioso, regido e governado por alguns homens, infelizmente. Fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. Abençoados, você é gentil e eu também sou. Apóstolo Paulo é meu apóstolo e é o seu apóstolo. Amém? Fomos chamados para anunciar a graça de Deus, feita em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Não podemos nos calar. Precisamos mais do que nunca avisar os nossos irmãos que estão sendo enganados pela tradição religiosa. Se alguém estiver pregando isso daí, não está correto. Amém? Alguns até faz porque gosta de fazer, porque quer fazer. Amém. Somos irmãos em Cristo, continua abençoado fazendo. Mas só que nós em graça, nós não fazemos isso daí, porque nós entendemos a graça de Deus. Paulo entendeu e nós também entendemos. Amém? Glória a Deus. Então, virá uma geração por aí. Amém? Amanhã eu não estou mais aqui, Marcos Gomes não está mais assim. Aqui como Marcos Gomes também não vai estar mais assim. Aqui. Assim como Paulo também já foi. Amém? Então, virá outras pessoas, virá outras ovelhas. Todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Então, é preciso que fique registrado isso, tá bom? Para que eles não cometam esse erro aí, né? Que anunciam aí para o povo, tem que fazer sacrifícios, tem que fazer isso, fazer aquilo, subir no monte, sendo que o Consolador habita dentro da ovelha do Senhor Jesus, né? Dentro da ovelha, tá bom? Ovelhas do Senhor Jesus, tá bom? Somos carinhosamente chamados por Cristo dessa forma, amém? Então, abençoado, não podemos nos calar, precisamos mais do que nunca avisar os nossos irmãos que estão sendo enganados pela tradição religiosa, por esse sistema falido e fracassado, que nunca pode ajudar ninguém com suas interpretações farisaicas. Crente que vive na lei nunca pode se aperfeiçoar, pois a lei nunca pôde aperfeiçoar coisa alguma. Hebreus 7, versículo 19. Eis aí o motivo de sempre estarem fazendo votos, campanhas e correntes, sempre com os mesmos propósitos. Abre parênteses. Propósitos estes que nunca são alcançados. E quando o são, não foram por causa dessas obras mortas, mas por ter chegado o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus, abençoados, as coisas vão ocorrer na sua vida, tá certo? Infelizmente, poucos sabem o que se refere, abre parênteses, ou a interpretação, fecha parênteses, da palavra lei,
Por exemplo, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. Eu vou entrar em outra vez eu vou entrar sobre essas obras da lei. Hoje não mais. Por aqui basta. Tá bom, abençoados? Então, é assim. Está escrito, temos que crer. Tá bom? Então, não anule a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Há um só Deus, Pai de todos e sobre todos. Tá bom? Paulo disse que, se possível, tenhamos paz com todos, tá bom? A minha vinda aqui é ministrar essa palavra, não é causar contendas, amém? Mas é falar e não se calar da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Um beijo para vocês, amém? E este livro aqui eu vou continuar lendo juntamente com vocês, porque aqui edifica muito a nossa vida, e aqui vai ter revelações, muitas palavras proféticas e muitas revelações da graça de Deus. Amém? Um beijo para vocês e até a próxima ministração. Glória a Deus pela sua vida. Um abraço, um beijo no coração de todos.